Boa tarde, 2 horas em ponto. Aqui estamos nós novamente. Hoje eu estou produzindo. Agradecendo aqui ao Luciano Hang, a camiseta que me mandou também um boné. E realmente é sempre um prazer voltar. Todo domingo, às 14 horas, né? Tipo matinê. Matinê, bons tempos. Tinha às 10 e tinha às 14 horas. Então, eu vou botar essa musiquinha, quer dizer, o meu Brasil, eu te amo. Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui, nesse domingo, usando essa camiseta que eu ganhei de presente, esse chapéu que eu ganhei de presente, e em homenagem àqueles que são patriotas, né? Que realmente é uma coisa que está faltando um pouco nesse país, patriotas. É bem dizer que esses movimentos de motocicletas, esses movimentos dessas grandes massas aí, já dão um bom indício de que os patriotas estão saindo de trás do muro, né? Estão aparecendo, que é uma coisa muito legal. Muito legal. Eu tenho também que agradecer, eu tive uma quantidade bastante expressiva de visualizações, de contatos, de comentários, de opiniões, e achei fantástico. Eu tive uma pessoa que deu um dislike. Eu achei muito legal, porque tudo que é construído tem que ter sempre alguma coisa de quem não gosta para poder a gente se aprimorar, né? Não é nada de questão de briga, de ponto de vista. Respeito muitos pontos de vista, até daqueles que discordam totalmente das minhas posições. E eu aproveito mais uma vez para esclarecer o seguinte: qual é a minha posição? Minha posição é querer um Brasil melhor. Essa minha desculpa, essa minha geração de ouro, dos anos dourados, né? dos Homens de Ferro, desse pessoal que hoje em dia, apesar de tecnicamente aposentado, mas são veteranos, são pessoas que viram um Brasil maravilhoso, organizado, um país sério, um país crescendo brutalmente, um país sem inflação, um país maravilhoso, onde o que tinha de mais importante de tudo era o sentimento, né? Sensação de segurança, não havia criminalidade, a sensação de justiça, que era uma coisa muito interessante. Justiça, justiça. E a justiça, mais ou menos, é o tema principal dessa nossa reunião de hoje. Nós estamos vivendo uma época de coisas absurdas, sob todos os pontos de vista. E o pessoal fala muito mal de Bolsonaro, da equipe deles, de governo, mas vocês já pensaram? Bolsonaro é o comandante em chefe das Forças Armadas. Tem uma formação militar de essência. Foi deputado federal e outros vereador, deputado, 20 e tantos anos. E está sofrendo um bombardeio brutal, diário. Mas um bombardeio, se fosse um bombardeio justo, com posturas, tudo que ele diz que quer fazer, todo mundo, quer dizer, todo mundo da esquerda, né? Quando eu falo esquerda, eu estou também falando os canalhas, né? Os corruptos, os não patriotas, os traidores, né? Esse pessoalzinho, essa minoria que tenta ser dominante, mas não vai conseguir, não, porque Deus é brasileiro, Deus é grande, né? E não vão conseguir. Vão brigar, vão lutar, vão falsear, vão mentir, vão repetir as mentiras até virarem verdade, mas no fundo, eu acho que eles não vão conseguir. Não vão conseguir. E Bolsonaro, estava dizendo eu, se fosse um destemperado, como muitos querem falar, se fosse um bocudo, já teria virado essa mesa. Virado a mesa em que nível? Não, isso aí deixa a consideração de cada um. Fazer uma intervenção militar, não vejo que haja campo para isso, nem acho que seja desejável. Apesar que, preteritamente, essa intervenção militar de 64 a 85 foi fantástica, né? É claro que tem oposição. E qual foi a guerra que as Forças Armadas perderam nessa ocasião? Eu acho que foi da comunicação social. Não adianta você ser honesto, você tem que mostrar que é honesto. E o Exército pecou quando, se sentindo prestigiado profundamente pela população, em 80%, 90% de aprovação, deixou de mostrar o que fez. E um dia eu vou fazer, estou até escrevendo um rascunho, adoro escrever, de um livro chamado A Dita Mole de 64.
Por que dita mole? Porque não existe nenhuma ditadura que tenha 5 ditadores sucessivos eleitos pelo Congresso. Ah, mas foi forçação de barra. Era aqueles que eles escolheram, seria eleito mesmo. Legal, até concordo. É por aí mesmo. Mas havia 5, ninguém se eternizou no poder. Vamos falar de ditadorzinhos. Que tal Fidel Castro? Quantos anos no poder? Ah, por falar em Fidel Castro, eu admiro profundamente esse cidadão. Conseguiu amealhar uma fortuna que a Forbes vem destacando como um dos mais ricos do mundo, se vivo fosse, né? Mas seus herdeiros estão bem felizes. E cadê essa riqueza toda? Onde é que o seu povo usufruiu essa riqueza que está no bolso dele? Ele botou no bolso, mas tinha intenção de distribuir. Até aqui alguns uns presidentes nossos falam a mesma coisa. Eu já roubei muito, mas eu tinha intenção de distribuir depois para os pobres, certo? Muito legal. Então, Bolsonaro até hoje está aguentando levar pedrada que eu não aguentaria. Juro para vocês. Eu não sou tão bom quanto ele, tão tolerante quanto ele, e tão, como é que se diz, paciente como ele. Mas, como disse o meu amigo da minha turma de academia, um camarada que eu acho sensacional também, que é o atual presidente do Superior Tribunal Militar, né? A corda está esticando. Cuidado para não arrebentar. E quando arrebentar, uma corda que arrebenta sempre dá uma lambada em algum lado, né? Sempre dá uma lambada em algum lado. É isso que ele quis dizer com a corda. Não estiquem muito, porque um dia vai dar lambada. A bem dizer que, no meu ponto de vista humilde, já devia ter dado há muito tempo atrás. Não é possível você tentar governar um país como o nosso, um continente, com todas as suas características, no meio de uma pandemia, herdando um governo com uma dívida brutal que consome 50 e tantos por cento de toda a arrecadação do país. Imagina a gente arrecadar R$ 1.000, eu tenho que pagar, ganhar R$ 1.000, vamos dizer assim, e pagar 520 de juros, só de juros, e amortização de um pouco da dívida. Você vai viver com 400. É um absurdo, um absurdo. E foi essa a herança do PT, do PSDB, esses partidos todos de esquerda que nos deixaram. O que é mais triste nisso é ver uma juventude totalmente perdida, né? Perdida. Uma juventude sem eira nem beira, sem rumo, sem nenhuma noção do que é o futuro, do que pode ser de bom futuramente, o que se esperar do país. Estamos vivendo o dia de hoje sem saber o que esperar no dia de amanhã, por conta dessa insegurança jurídica, essa insegurança institucional, essa insegurança patriótica, tudo é complicado. E essa semana eu tive um dia muito grato, eu fui convidado e assisti uma atividade no Colégio Objetivo, em Teresópolis. O Colégio Objetivo, acho que nem pertence a essa rede, ou pertence, é como se fosse uma franquia, mas é um colégio que se transformou em cívico-militar. O proprietário, Jorge Medina, cidadão fascinante, um ralador, cedinho, cobrando coisas fantásticas, tipo, totalmente demodé, claro, né? Totalmente digno de ser jogado pedra nele também. Pontualidade, habitualidade, seriedade, honestidade, patriotismo, moral, civismo, tudo isso, coisas que foram diligentemente destruídas pela esquerda no seu plano de conquista. É claro que se você... O PT está certo, eu concordo plenamente com o PT. Se você quer destruir uma nação para você assumir, escravizar o povo, você tem que destruir tudo. Aí fica tão ruim que a única opção é aquela que você, governante de esquerda, comunista, oferece. Vou oferecer benesses para vocês, muitas benesses, coisas maravilhosas. Então, sejamos comunistas. É claro que isso é uma mentira, que a história comprova que não é bem assim que funciona, né? Vamos perguntar para os trabalhadores escravizados russos durante toda a ditadura do proletariado, do comunismo de 17 até Khrushchev, para ver o que aconteceu com eles. Vamos perguntar para os cubanos, pessoal que gosta de praia, de rumba, de rum, ver se estão muito felizes lá naquela miséria, naquela pobreza total e absurda. Bom, então nós estamos falando, então, do caráter pacifista, paciente, tranquilo, de Jair Messias Bolsonaro, cidadão muito engraçado, e que está aí aguentando paulada que outros não teriam capacidade de aguentar.
A coisa chega a um nível tão ridículo, tão assim, sem sentido, tão absurdo, que o Brasil está tendo, no momento, uma série de grandes atividades de futebol, de esporte, com concentração. Aí alguém diz assim, vamos fazer a Copa das Américas aqui. Aí começa todo mundo a dizer que não, porque ele convidou, quer e assumiu. E todo mundo joga pedra. Tudo que ele disser que vai fazer, que é melhor para o povo, que vai melhorar, todo mundo que eu digo é o pessoal da esquerda. É o pessoal da esquerda, aquele pessoalzinho ruim. Eu vou chamar, devia até ter um nome para facilitar a minoria que quer ser dominante. Eu vou arranjar uma sigla boa para eles. Podia ser, eu não sei, eu vou ver. O livro Maracutaia, O Reino dos Canárias, fala bastante sobre eles. É dedicado, um livro dedicado a eles, os canárias. Os canárias são fantásticos. Não há limite para o que os canárias podem fazer. É fantástico. Eu admiro esse povo, juro. Eles não têm pudor nenhum, isso também é fantástico. Não tem pudor, não tem ética nenhuma, isso é maravilhoso. Como é que um cara pode ser tão desprendido de ética, né? Como tem uns e outros aí fazendo apologia da maconha, apologia do sexo livre, do aborto, da morte à religião, morte à moral, bandeiras vermelhas. Tem um cara aí fazendo bandeira, botando o verde e amarelo virou vermelho, coisa fantástica. E você sabe o que é chocante? É que eles estão fazendo tudo isso e ninguém faz nada para dizer não. Bastava dizer não. Já falei isso da última vez, vou falar a vida inteira. Diz não. Se você disser não com a entonação certa, e fizer uma prece a São Bartolomeu, tudo vai funcionar. Tudo vai funcionar devidamente. Devidamente. Bom, então, numa conclusão parcial, eu diria para vocês o seguinte: temos um presidente honesto, temos um governo inteligente, porque está fazendo ferrovias em vez de rodovias, está privatizando o que para privatizar, né? Recebendo dinheiro, tirando leite de onde não tem para tirar, para poder dar para todos, transformando o Brasil em algo melhor, com uma fortíssima oposição, apoiada por uma mídia que é lamentável. Carece de qualquer princípio, de qualquer propósito, de qualquer atitude, de qualquer coisa em prol do Brasil. Isso vai ter um preço, um dia isso vai ter que ser resgatado. Não é possível se assumir e se manter esse estado de coisa numa situação como essa. E do estudo que eu venho fazendo sobre a violência, a insegurança pública, a questão política, psicossocial do país, a econômica, a militar, muito a militar, eu verifico o seguinte: os poderes e as instituições, eles estão montados em parâmetros totalmente equivocados. Existem patriotas, bobalhões, que dizem assim: temos que preservar as instituições. Eu deveria ter consultado Deodoro da Fonseca, quando defenestrou o maravilhoso imperador Dom Pedro II, para tirar o Dom Pedro e colocar uma república que até hoje ainda é instável. Instável. Quantos presidentes já se mataram? Quantos presidentes tiveram impeachment? Quantos presidentes renunciaram? Quantos presidentes roubaram a nação toda? Que república é essa? República quer dizer coisa do povo. Como é que o povo foi ouvido, cheirado? O povo diz e vota assim: eu quero ter as minhas armas, eu quero comprar arma, eu quero ser armado. Aí o cara que é o presidente democrata, comunista de esquerda, vermelho, camisa vermelha, diz: tá bem, vocês querem, mas não vão ter. Eu não quero, porque isso é ditadura. Ditadura é isso. Não é o que os militares fizeram. Isso é ditadura. Isso é atitude, realmente, de quem não tem nenhum respeito pelo povo. Eu nem vou falar de tudo que ele roubou do povo, o que eles roubaram do povo, o que eles tiraram da nação, o que eles demoliram. Vamos procurar o Faqueiros do Planalto na casa de quem está, vamos tirar os quadros onde estiver. Todos. Quantos fizeram isso? De 85 para cá, depois da Revolução, o que foi de roubalheira nesse país? Teve um maluco, beleza, que depois foi reeleito qualquer coisa, que falou assim: vamos trocar a moeda. Aí passou-se um dia que não se tinha um dinheiro, um tostão no bolso de ninguém. Quem tinha poupança perdeu e ficou por isso mesmo. Esse aqui é o país da impunidade. O cara faz um melê desse, uma porcaria dessa,
causa prejuízo, gente que se matou aos montes por não poder honrar os curativos, os compromissos, que perdeu o que tinha, o que não tinha, e o cara foi embora, pouco depois como ladrão, e ninguém falou nada, ficou por isso mesmo. E isso está acontecendo agora. Agora, pela minha análise, que não deve estar certa, eu devo estar totalmente errado, já peço até desculpas por antecipação, quem é sem falar no Exército, as Forças Armadas, com poder moderador historicamente, porque historicamente o Exército sempre interviu em prol do Brasil. Aí teve uma pessoa, uma senhora advogada, minha amiga, me falou semana passada, na minha casa, poxa, mas os militares na época da Revolução se deram muito bem. Eu falei, a senhora está enganada, muito enganada. Os governos da Revolução tiveram muito pouca atenção com as Forças Armadas, com salários, tanto que Bolsonaro chiou, brigou, gritou e berrou, porque os salários eram irrisórios, irrisórios. E ele fez muito bem na época, deu uma mexida legal. Mesmo assim, foi apedrejado até hoje. Apedrejado por isso. Expulso do Exército, negativo. O Conselho de Justificação condenou e o Superior Tribunal Militar, não. Mas tudo tem seus motivos. Mas isso aí, esse achincalhe, isso a Revolução nunca cuidou do soldo dos militares. Aí você diz, mas militar, o que o militar faz? Militar é como médico. Ele fica no consultório dele, você chega lá, estou precisando de um médico. O Exército, Marinha Aeronáutica é assim, fica no consultório esperando haver uma guerra. E todas que o nosso Exército foi, ele ganhou, ocasionalmente. Se você tem Mato Grosso hoje, é porque o Exército ganhou a Guerra do Paraguai. Se você tem hoje Roraima, etc., porque lá em cima nós tiramos pedaços de Guianas de países europeus poderosos na época. Se nós compramos o Acre, isso aí tudo foi o Exército. Plácido de Castro Merai, que ninguém fala, ninguém diz, ninguém menciona. Quem integrou esse país enorme e não compartilhou os pedacinhos, além dos portugueses que foram excelentes para fazer isso, foram homens, nós tivemos um Rondon na vida que era um militar. Cândido Mariano Rondon. A nossa história é linda, é fantástica, maravilhosa. Nós temos que ter orgulho do nosso país, que pode ser a maior nação desse planeta, porque nós temos tudo que nós precisamos aqui dentro. Nós só temos uma carência de 2 produtos. Corrupção, que é um produto raríssimo aqui dentro, quer dizer, é raríssimo de ser evitado. É uma praga, pior que o Covid. Corrupção, falta de inteligência, porque os nossos governantes nunca atinaram para um real projeto de integração nacional moderno, como estão se fazendo agora, ferrovia para tudo que é lado, pontes para tudo que é lado, caminhos se entrelaçando, escoamento de produção, portos aos montões, aeroportos recuperados. Isso é integração nacional, isso é patriotismo. Eu até fico me perguntando como é que esse governo consegue fazer isso, com a dívida imensa que esse tal de Lula deixou para trás, falta de recurso para tudo que é condição, conseguiu dar dinheiro para o país inteiro, bilhões em termos de auxílios emergenciais, ainda falando de outras benesses, apesar dos impostos continuarem extorsivos, que eu também não sou favorável a esse absurdo, porque nenhum país vai ser grande pagando 40% de tudo que se produz para um governo que tem as suas sérias deficiências de produção de serviço, porque o governo produz serviço. Como eu falei outro dia, eu nunca vi nenhuma benesse que eu tive por conta do Estado. O que o Estado me proporciona? Um hospital aqui, uma escola ali, uma polícia ali. 3 coisas que não funcionam: polícia, escola, do Estado. É complicado. Quando funciona é porque os professores e os coisas se matam por salários irrisórios, inclusive a própria polícia. Então, o que nós temos na mão? Temos tudo na mão e não fazemos nada. É isso que é revoltante, é isso que é o estresse total disso aí. E admitimos isso, admitimos. Quer ver? Se eu estiver errado, me corrijam. Mas, por exemplo, eu acho que todos os problemas institucionais nossos, ou de nação, ou de povo, ou de tudo, ele tem um pilar fundamental. Não é o executivo, não é o legislativo, é o judiciário. Todo ser humano, quando nasce, desde pequenininho, todos nós temos dentro de nós o senso estrito da justiça. Querem ver? Eu tenho 4 cachorros. Se eu pegar um pedaço de pão e der para 3 e não der para 1, ele me olha com cara de injustiçado. Ah, isso é um exagero, bobagem. Cachorro não tem isso? Tem. Eles sabem mais do que a gente.
Tem um cachorro que sabe, quando eu pego uma chave do carro, eu tenho 2 carros, todos 2 velhos, claro, o exército continua pagando mal. Eu tenho 2 carros velhos, um tem 10 anos, o outro tem... Outro é novinho, não, um tem 10, e o outro tem 15. Carros bons, quase adolescentes. Então, quando eu saio no carro, que é o carro mais velho, que é uma perua, que eu levo, faço compra, que eu boto saco de cimento, que eu boto coisa no banco de trás, ali atrás, no porta-malas, o cachorro sabe, aquele cachorro ele pode pegar a carona ali e vai, ele sabe, até de pegar a chave. Então, estamos resolvidos que o cachorro é esperto. Quem não é esperto somos nós. Bom, então, considerando esses aspectos, eu acredito que nós vamos firmar a ideia de que nós temos um senso de justiça. Quando essa justiça, que deveria ser o ponto de equilíbrio das atitudes do executivo, do judiciário, dos desonestos, dos ladrões, etc., e ela falha, mas falha não individualmente. Tem juízes maravilhosos. Pô, eu conheci um cara uma vez aqui, fiquei encantado com o cara. O cara era um juiz... Vamos dizer que na minha comarca, eu estou aqui há 16 anos, né? Eu sempre fiz minhas próprias ações no Juizado Especial Cível e peguei uma experiência bastante grande, a gente já tem a experiência da academia, etc. Bom, e aí eu fiz 3 anos de Direito também, então a gente pega um know-howzinho. Aí eu tive aqui desses juízes, sem brincadeira, dos 10 ou 15 que eu verifiquei nesse período, tive 2 que foram fantásticos. E os outros? E os outros? E os outros? Os outros conseguiram me criar um profundo sentimento de revolta em relação ao judiciário. Não é aquela revolta idiota, vou matar, vou matar. Não, não é nada disso, não. É aquela revolta de quando você se sente injustiçado. Injustiçado. Porque o cara não leu o processo direito, porque o cara não teve a sensibilidade de decidir com correção, o camarada não teve a coragem de enfrentar a parte ré, que geralmente é muito rica. Quer ver uma historinha fantástica? Eu tenho conta no Banco Brasil há 30 anos. O Banco Brasil fez um monte de melê, um monte, como sempre. Às vezes eu brinco assim, estou agarrando um ódio do Banco do Brasil. Estou pensando até, mas os outros são tão ruins ou pior. Aliás, está difícil dizer quem é pior. Mas, bom, Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez uma porcariada e me causou uma infinidade de problemas, pagando coisas que não devia, tirando dinheiro da minha conta, fazendo um monte de besteira. Aí entrei na justiça contra o banco se recusou a tomar uma atitude administrativa para resolver essa parada. Bom, aí a justiça pegou e fez uma condenação ao banco, vamos dizer, de R$5.000. O banco, naquela época, teve um lucro de 3 bilhões de reais naquele período, trimestre. Sabe o que o banco fez? Recorreu. Turma recursal do Juizado Especial Cível. Sabe o que a turma recursal fez? Baixou para 2. Eu ia ganhar 3 ou 3.500, baixou para 2. Esse que eu ia ganhar, além de dano moral, era o ressarcimento daquele monte de porcaria que o banco vazou, que o prejuízo foi muito maior. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que faltou à turma recursal e ao meu juiz sensibilidade. O que é sensibilidade? Sensibilidade é quando você tem experiência própria, você vive o dia a dia, você sabe quanto custa. Você sabe o que só para entender, o banco pegou um cheque que já tinha sido anulado, foi reapresentado ilegalmente, fora do período de validade dele, o banco pagou. Aí, de repente, eu não tinha tostão na minha conta nem para comprar pão no dia seguinte. Parece brincadeira, mas é verdade. É verdade. E o banco atribuiu um valor para esse fato que me deixou 15 dias numa situação de penúria total, um valor irrisório. E o banco recorreu e ganhou, de certa forma. Novamente. Agora, um banco que ganha 3 bilhões recorre, falta esse banco um mínimo de pudor, de vergonha na cara, respeito ao cliente. Perdeu, paga, porque não vai fazer diferença para ele. Meu dinheiro está lá, quando eu vou pedir um empréstimo, quer me pagar 2%, 3% pelo empréstimo, mas se eu depositar na poupança, me paga 0 qualquer coisa. Esse é o país dos canalhas. E todo mundo aceita isso. Eu tenho um cheque especial maravilhoso. Eu tenho 10 mil reais de cheque especial, juros 7,90 por mês, se eu pegar. 7,90.
O que ele não pega no governo, que o governo determina 3%, 4% ao ano, ele está em 90% e o cartão de crédito vai pelo mesmo caminho e todo mundo acha normal. Esses tipos de injustiça que afetam o homem, o cidadão, que agridem, não afetam, agridem, violentam, é tão violento quanto um assassinato, um furto, um roubo, uma coisa que atinge diretamente a pessoa, e fica por isso mesmo. Todo mundo balança a cabeça e cada um procura tirar um pouco de vantagem, e aí nós vamos perder o quê? O caráter nacional da seriedade, da honestidade, daquele sentimento de confiança nas instituições. Você é roubado o dia inteiro por todo mundo. Roubado. Eu acho que quando tem uma sentença judicial que ela se torna absurda, mas você tem um recurso, você pode recorrer. Se recorre, tem acontecido, e o camarada, o cara quem você recorreu, o próprio juízo ou o de cima, diz que não, ele está certo. Um corporativismo na justiça que não tem sentido. Não tem sentido. Se nós tivéssemos uma justiça de pulso firme, honesta, correta, competente, basicamente competente, cuidadosa com cada um que entra, quer ver um absurdo? A justiça paga. Justiça paga. Você tem que pagar custas judiciais. Quem é que sustenta o juiz? Quem é que sustenta o cartório? Quem é que sustenta as máquinas, equipamentos, luz, água, telefone, lanchinhos, férias? Sou eu, contribuinte, sai do meu imposto. Esse dinheiro não é fabricado por eles, esse dinheiro sai do meu imposto. E eu ainda, se recorrer pelo serviço deles, ainda tenho que pagar? É como um médico do INSS. Será que o médico do INSS vai ter que cobrar consulta porque é serviço prestado? A mesma coisa, a Advocacia Geral da União, ou a advocacia essa gratuita, será que teríamos que pagar também? Porque é a mesma coisa que o judiciário. Estão prestando serviço, são funcionários públicos. No dia que a justiça sair dos tamancos e entender que é um prestador de serviço especializado, ele está vendendo justiça. Venda, pelo menos, um produto de boa qualidade. E aí, se você não tem como reclamar, o juiz pode errar, porque aí vai para um recurso de uma instância superior, vai para outra superior, vai para outra, e você está pagando por tudo isso que você pediu, gastando do seu bolso, na esperança que alguém consiga te dar o resultado que você espera, que não é um resultado fajuto. Você sabe o que é certo e o que é errado. A justiça é uma coisa tão, tão complicada que é assim, se você levar uma testemunha num processo trabalhista, a juíza diz assim ao juiz, se você testemunha mentir, eu te prendo. Legal. Agora, o autor, o reclamante, mente o que quiser impunemente. Os advogados de defesa mentem impunemente. E o outro não pode mentir. Eu fico perguntando, como é que funciona isso? Qual é a posição disso? Bom, esse é o quadro geral que nós vivenciamos hoje. E estamos vivendo esse problema praticamente sem solução. Essa é a verdade. O que fazer? O que fazer? Como vamos viver? Se esse pilar cair, vai cair tudo. Esse pilar é o mais importante. O STF não pode fazer o que está fazendo. Os tribunais inferiores, primeira instância, estão errando muito. E isso gera uma insegurança jurídica profunda. Esse é o grande problema. Desculpe pela tosse, mas aqui está muito frio. O mundo está de cabeça para baixo. Nós estamos aqui hoje com 8, 9 graus, em pleno outono. O verão não existiu. O inverno deve ser brutal. E não há quem não esteja aqui com gripe ou... Não é Covid. Não é Covid, é gripe. Todo mundo
Você tem um dia quente, uma noite gelada, um dia gelado, uma noite fria, quente, o caos. E assim estamos vivendo nós, num mundo totalmente enlouquecido, num país totalmente à matroca, né? Porque todas essas situações geram um Manaus sem rumo, e a gente fica fazendo o quê para poder resolver? Nós estamos perdendo todos os conceitos de moral, de ética, de bom senso, de atitude, e sem ter aonde recorrer, aonde a gente brigar, a gente pedir. Se pede qualquer coisa, a justiça nega com uma facilidade impressionante, uma coisa que é líquida e certa. É triste. É muito triste. Bem, esse é o quadro que estamos vivenciando hoje. E o que eu queria exatamente que a gente pudesse meditar, avaliar e submeter à apreciação dos governantes, aqueles que tiverem poder para poder, de alguma forma, intervir para variar, para mudar esse tipo de situação, que o fizesse o mais breve possível. Uma estrutura de judiciário perfeita é fundamental para uma nação. Se isso não acontecer, essa nação estará quebrada. O executivo, como era antigamente, pode ser ladrão, corrupto, safado. O legislativo pode ser ladrão, corrupto, safado, incompetente, fazer leis ruins. A Constituição pode não prestar, mas o judiciário não pode errar. Na hora que o judiciário erra, todo o sistema está comprometido. Tal é a sua importância. Sobre todos os pontos de vista, sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Se o judiciário errar, nada vai funcionar. Esse é o grande problema disso tudo. Então, temos que ser mais atentos, temos que mudar as leis, temos que mudar a Constituição, temos que realmente verificar o que está... Deixa eu ver aqui. Pois é, Denise Maria Excher, François Guedes, Irene Vicência, eu estou vendo aqui que vocês mandaram, tem um... Eu vou responder a todo mundo, com certeza, eu estou lendo aqui, tem um monte, mas eu estou focado nesse aspecto hoje do judiciário, e de forma que as suas perguntas são de outras áreas, vou também abordar e vamos conversar sobre isso. Mas eu reafirmo aqui da necessidade profunda de que nós temos advogados, temos uma estrutura judicial totalmente bem montada, que não haja pagamento pela justiça, ela já é rica demais. Ela é rica porque não há limite para os recursos dela. Esse é o problema. Bem, nós já estamos adiantados da hora, hoje vou fazer mais curta, porque nós temos uma série de coisas para responder, ainda para falar e para escrever, e o tema hoje seria o judiciário. Eu também estou fazendo um test drive para ver se não fica muito longa, se o pessoal acha que está muito grande, estou ainda me posicionando, de forma que eu vou parar por aqui, agradeço a todo mundo a presença, e comentem, me digam, está muito longo, está muito curto, quero mais coisas, quero outros assuntos, me deem as suas opiniões. Vou botar uma musiquinha, não consegui, assim acontece, é um pouquinho difícil. De qualquer maneira, desejo a todos uma boa tarde, muito obrigado, fiquem com Deus e até breve.